das pesquisas, eles são chamados de colina, tirosina e fosfatidilcerina. E as duas vitaminas são chamadas de metilcobalamina, que é a B12, e o metilfolato, que é a B9. Pois bem, com vocês, a primeira estrela dessa ciclo, a colina. A colina não é realmente considerada um mineral ou vitamina, mas é conhecida por ser um micronutriente crucial para o desenvolvimento cerebral em todas as fases da vida, pois ela desempenha importantes papéis na cognição, memória, foco e energia e no metabolismo como um todo. Ela está presente principalmente nos ovos e na carne e serve de matéria-prima para a produção da acetilcolina, que é um neurotransmissor responsável por nos ajudar a focar, aprender e criar novas memórias e recrutar as memórias já armazenadas. Sem esse neurotransmissor, a capacidade cognitiva fica prejudicada. E é claro que a ciência já sabia que, por causa disso, a colina é fundamental para prevenir o declínio cognitivo. Veja só. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition avaliou durante cerca de 22 anos o estilo de vida e dieta de 2.497 pessoas, na idade entre 42 e 60 anos. Os resultados promissores mostraram que aqueles que consumiam mais alimentos ricos em colina tiveram 28% menos risco ou menor risco de desenvolver demência. Acho isso fantástico, não é? Além disso, os participantes que consumiam mais colina fizeram testes cognitivos e também apresentaram os melhores resultados de memória e linguagem, o que comprova que um nutriente é crucial para o nosso cérebro. Quer saber os outros dois nutrientes que podem beneficiar a sua memória? Vamos lá! Você também pode contar com o apoio de 2 aminoácidos necessários ao cérebro e que auxiliam a nossa cognição. São eles a tirosina e a fosfatidilcerina. A tirosina é o aminoácido precursor da dopamina, aquele neurotransmissor relacionado ao controle do humor, do prazer, da motivação, do foco, da atenção. Já a fosfatidilcerina é necessária para a formação da membrana das células nervosas e da bainha de mielina, que são essenciais para as funções cognitivas. Então, o que você tem? Raciocínio e resolução de problemas, capacidade de concentração, formação de memória de curto prazo e validação da memória de longo prazo. Além disso, a fosfatidilcerina influencia positivamente o nosso humor, a motivação e a cognição. Ela diminui a liberação do cortisol, aquele hormônio do estresse, sabe? E aumenta os níveis de serotonina, a molécula da felicidade, e dopamina, a molécula da motivação e recompensa. E por isso, o composto foi considerado como um potencial aliado para o tratamento da depressão, como conclui o estudo da Mental Illness. Agora, revelo a dupla de vitaminas cruciais para o seu cérebro. São elas a metilcobalamina e o metilfolato, mais conhecidos como B12 e B9. Já foi comprovado, por exemplo, que a falta da B12, a metilcobalamina, no cérebro pode levar a problemas graves de memória. E é por isso que quando o médico tiver uma suspeita de um diagnóstico, por exemplo, o Alzheimer, ele deve pesquisar o nível de B12 no indivíduo, pois os seus níveis baixos mimetizam, ou seja, imitam um quadro demencial. Esse nutriente tem a função de sintetizar e proteger as células neurais contra ataques de oxidantes, substâncias tóxicas no nosso cérebro, o que podem impactar na diminuição das funções cognitivas e mental. Além disso, juntamente com o metilfolato, que é a forma ativa da vitamina B9, eles agem como verdadeiros interruptores, sabe? Ligando e desligando. Por exemplo, enzimas ativadoras de 3 neurotransmissores muito importantes e que podem ajudar a prevenir e combater a depressão. Esses 3 neurotransmissores, os quais eu vou chamar de os 3 mosqueteiros, eles são serotonina, dopamina e noradrenalina. Se você já passou dos 50 anos, por exemplo, então, de fato, já houve uma diminuição de aproximadamente 20% na sua capacidade em absorver esse nutriente. Então, veja só,
Conforme o nosso estômago começa a produzir menos ácido clorídrico, nós temos menos absorção de B12. E aí piora a situação para aqueles indivíduos que fazem tal dos prazóis da vida, os medicamentos indicados para combater o refluxo e aquela queimação. Por isso, se você deseja ser capaz de reter novas informações e não esquecer das coisas importantes na sua vida, seus níveis de vitamina B9 e B12 devem estar adequados. São esses os aliados que nutrem realmente o seu cérebro. Lembra daquela comparação que eu fiz com o carro engasgando com pouca gasolina? Então, olha, com esses aliados, o seu carro está com o tanque cheio de combustível premium e o motor e a transmissão totalmente em dia. Então, deixe-me recapitular, por favor. Essas substâncias são colina, a fosfatidilcerina, tirosina e as vitaminas B9 e B12 em suas formas ativas. Para quê? Para você ter mais foco, concentração, raciocínio rápido, aquele com o qual você responde as perguntas de forma ágil, não precisa ficar falando como é que é quando alguém te pergunta alguma coisa. Então, imagine um combo com todas elas em níveis adequados e com uma matéria-prima de qualidade em apenas uma cápsula. E é exatamente isso que eu quero poder te prometer ágil e tomar decisões sem dificuldade. Por favor, eu insisto, imagine isso por apenas 1 minuto. Como você se sentiria confiante ao saber que a sua memória nunca te deixaria na mão? Você não se sentiria mais relaxado e animado pelo seu futuro? E olha, como a minha missão aqui é ajudá-lo a encontrar alternativas seguras e 100% naturais para proteger a sua memória e ainda ajudar a melhorar as suas funções cognitivas, eu vasculhei o mercado e, com base nas minhas pesquisas, encontrei um suplemento alimentar o qual, na minha visão de neurocientista, passa em todas as categorias com excelência. Refiro-me ao mais novo lançamento do vitaminas.com.vc, o Cognisense+.